Bom dia, aqui irmão Zezinho, gravando um vídeo aqui no YouTube, né? Eu tenho um canal aí no YouTube que se chama Verdade que Não Quer Calar, então peço a você que vai ver esse vídeo aí, se inscrever aí no canal, tá bom? Porque nós vamos falar aqui da palavra de Deus e eu creio que através da palavra Deus pode fazer a obra na vida de muitas pessoas, né? Porque nós estamos vendo nos dias atuais aí, né? Muitas pessoas dizendo é o fim, né? É o fim, com muitas coisas que estão acontecendo, principalmente no âmbito da igreja, né? Pessoas falando coisas, né? Fazendo coisas, pessoas agindo contrário à fé cristã, e muita gente vem aí para o YouTube dizer, não, ao fim, é porque é o fim, né? Mas Jesus, ele deixa bem claro na Bíblia, por isso que eu falo nos meus vídeos, não precisa você ficar procurando profeta, não precisa você ficar aí procurando o que o irmão fulano falou, que o irmão Beltrano falou, porque houve uma profecia lá em tal lugar, porque Deus vai fazer de tal maneira, porque Cicrano falou, não. Principalmente nós que somos cristãos, corre para a Bíblia. Vai ver o que a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é o livro de Deus, né? E eu sempre falo, existe duas palavras. Existe a palavra escrita, que é o livro, que é a Bíblia, que traduzido quer dizer conjunto de livros. E existe a palavra viva, que é o próprio Jesus Cristo, né? Como está lá em João, capítulo 1, que fala que ele é o verbo de Deus, que ele é a palavra viva. Então, você não precisa ficar acreditando em profecias mentirosas, principalmente profecias que surgem aí nas redes sociais. Mas vamos perguntar para a Bíblia, nesta manhã, o que a Bíblia diz sobre o tempo do fim, né? Quando Jesus aqui, no capítulo 21 de Lucas, né? Ele diz, quando os discípulos estão ali em frente ao templo e pergunta para ele, né? Que sobre os últimos dias, né? Aí o título diz predição sobre a destruição de Jerusalém. Então aqui ele fala que ali naquele tempo não ficaria pedra sobre pedra, e essa profecia nós sabemos que já se cumpriu. Por quê? Porque no ano 70 da história, né, cristã, o general Tito entra em Jerusalém e destrói a cidade e derruba o templo, porque quando eles estavam na cidade de Jerusalém, quando eles estavam no templo, surgiu um boato, né, ali entre os soldados, que os judeus tinham escondido ouro, pedras preciosas dentro do templo, assim, escondido nas pedras, dentro da parede do templo. E aí eles destruíram o templo para poder tentar encontrar ouro. E por isso que aí se cumpre o que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, como está no versículo 6, né? Mas aí ele continua, né? Porque a Bíblia, ela continua. A palavra de Deus, ela não para no tempo. Aí ele diz, no versículo 8, aqui de Lucas, capítulo 21, ele disse-lhe, vede que não vos enganei, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu também, e está próximo, né? Na verdade, portanto, vede, portanto, após eles, né? Então aqui Jesus está falando do quê? Que depois que ele partisse, né? Depois que ele fosse assunto ao céu, viria muitas pessoas falando, né? Que ele era o Cristo, como nós vemos hoje aí, né? Tem um cidadão aí
diz que ressuscita mortos, se não me falha a memória, é na África. E esse cidadão, ele diz que ele é Jesus. E vários outros aí, principalmente lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, se me falha a memória, aparece também um lá por nome de Teutas, um judeu, que ele fez muitas coisas também, né? Só que uma certa ocasião lá, conta a história, que ele estava bebendo sangue de porco e foi morto pelo judeu, porque o Messias que o judeu estava esperando, né, não era ele. E que o Messias não ia fazer essas coisas, porque até hoje os judeus esperam o Messias. E no 9, aí que está para nós essa palavra. No 9 ele diz assim, ó, no versículo 9 do capítulo 21 de Lucas, aí está escrito: quando ouvi de guerra, sedições, não vos assustei, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Tá vendo? Então aqui é a palavra. Ouvireis de guerra. Olha para você ver. Quando o presidente Trump estava na frente, se não falha a memória, há 2 anos atrás ou mais do que isso aí, aconteceu aquela investida da China, né, contra os Estados Unidos, e houve ameaça ali de guerra, né? Houve ameaça de guerra ali, e a gente via pelas redes sociais que as pessoas diziam: vai acontecer a guerra da China contra os Estados Unidos. Inclusive, até um dia eu estava conversando aqui com a minha esposa aqui, né? Agora, né? Agora em 2022, hoje nós estamos no dia 14 de fevereiro, né? O que está acontecendo? Está acontecendo também um boato, porque ouvi de guerra aqui, Jesus está dizendo, muitos boatos, muita falação, entendeu? Então está acontecendo o quê? Está acontecendo mais uma, que é o quê? É a ameaça da Rússia entrar na Ucrânia, né? Inclusive está tendo até exercício de guerra. Se vai acontecer a guerra ou não, eu não sei, mas é boato sobre guerra. Então o mundo sempre está assim. Sempre está com boatos de guerra. As nações mais poderosas estão se degradando para quê? Para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, né? Aí ele continua. Aí tem uma coisa muito importante, ó, que ele diz: levantará-se nação contra nação, reino contra reino. Aí, olha que Jesus, olha como é que a palavra é maravilhosa. Verso 11, né? Primeiro ele diz: levantarão nação. O próprio fato da Rússia se levantar contra a Ucrânia, dos Estados Unidos se levantar contra a China, da China se levantar contra os Estados Unidos, já é o cumprimento do versículo 10, né? Haverá vários lugares, grandes terremotos. Está vendo? O que está acontecendo, né? Você não está vendo em vários lugares, né, acontecendo grandes terremotos, como é no caso lá das ilhas lá, né? Lá para aqueles lados lá da Ásia lá, que é direto terremoto, maremoto, essas coisas não estão acontecendo? Não. E aí ele disse: fome, fome, né? Nós sabemos que tem 1 milhão de pessoas passando fome no mundo, entendeu? Tem lugares aí que as pessoas estão comendo cachorro, né? Aqui perto aqui de nós, aqui na Venezuela, aqui, as pessoas estão passando fome, estão comendo lixo. Então, mais um cumprimento da palavra de Deus. Pestilícia, aí aqui, vírgula, né? Pestilícia, nós estamos vendo aí. Estamos vendo coronavírus, né? Estamos vendo doenças, né? Chikungunya, AIDS. Inclusive agora me parece que descobriram que a AIDS
o vírus ficou mais forte. Então tá vendo uma doença da AIDS aí muito mais forte. O vírus, ele se tornou mais forte, já não tá... o coquetel que eles usavam para tentar parar o vírus, já não estão fazendo isso. Outro comprimento. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Você não vê aí no YouTube direto aí os sinais no céu, né? Aparece lá um cavaleiro, outra hora aparece uma grande luz, outra hora aparece vozes, que nem lá em Israel lá, apareceu lá umas trombetas tocando. É o que Jesus disse aqui, grandes sinais no céu. Mas aí, olha para você ver como é que a palavra de Deus é maravilhosa. Tá vendo? Jesus, ele está falando aqui do futuro. Ele está falando do futuro. Mas depois a própria palavra, ela volta para trás. Ela volta para trás. Olha o que Jesus fala. Por isso que eu falo, gente, não precisa vocês ficar procurando. Não precisa vocês ficar procurando profecia. Vá para a Bíblia. Olha o que Jesus disse. Aí Jesus, ele vem falando de todas essas coisas que vão acontecer no futuro. Aí ele para. Aí ele diz assim: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e perseguirão. E perseguirão entregando-vos à sinagoga, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Tá vendo? Então aqui Jesus, ele para, né? Ele para com a profecia sobre o futuro. Aqui ele já falou sobre guerra, falou sobre falsos cristos, sobre fome, sobre terremoto, coisas que iam acontecer no futuro. Aí ele para, aí ele diz, mas antes dessas coisas acontecer, por quê? Porque essas coisas vão estar lá no futuro. Aí o que vai acontecer? Jesus fala da perseguição, da grande perseguição que iria vir sobre os cristãos. Entendeu? Ele diz, mas antes de acontecer essas coisas que estão no futuro, antes de tudo aqui, até mesmo antes da entrada do general Tito em Jerusalém, antes de surgir falsos profetas, antes desses terremotos, dessas coisas aí, eles vão perseguir vocês. Foi o que aconteceu com a igreja lá no começo, lá em Atos nós já vemos a perseguição sobre Pedro, perseguição sobre Tiago, que foi morto, a perseguição sobre os apóstolos, sobre a igreja, né? As perseguições que aconteceu nos primórdios da igreja, Jesus já falou aqui, entendeu? Então antes disso vos entregarão, mas antes de todas as coisas, lançarão mão de vós e perseguirão, entregando-vos à sinagoga e prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com Pedro. Então, Deus aqui, Jesus aqui, ele já englobou tudo, né? Ele já colocou aqui essas profecias, está se cumprindo nos nossos dias aqui, e coisas que se cumpriram lá atrás, lá na vida da igreja, da primeira igreja. Então, por que eu gravei esse vídeo? Para você não ficar preocupado, né? Tempo do fim, porque não sei o que. É claro, o cristão ele tem que estar preparado, tem que estar com a sua vida no altar. Mas não é também para você ficar ficar perturbado, perplexo, entendeu? Aí, porque aconteceu uma coisa lá, porque aconteceu outra ali. Não, a Bíblia já fala, tá bom? E também para você não ficar muito atrás de profecias aí mentirosas, profecias que, se eu fosse falar aqui, tantas profecias que eu vejo aí, que são tudo conversa para boi dormir. São tudo pessoas que querem ganhar like, né? São pessoas que querem ganhar visualização, entendeu?
e não está preocupado, vá para a palavra, né? Pergunta para a palavra, como é que é isso ou como é que é aquilo outro? E a palavra vai te responder. A palavra vai te dizer, aqui a Bíblia está me dizendo que todas essas coisas que estão acontecendo são cumprimento da palavra de Deus, mas Jesus diz que ainda não é o fim, né? Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou gravar mais vídeo falando sobre o tempo do fim. O meu título desta palavra aqui será: o que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? Para que muitos irmãos venham ler a Bíblia, para que você não seja enganado por pessoas que não têm conhecimento do Evangelho. Tá bom? Um abraço, peço novamente, se inscreva aí no meu canal aí, né? Pode comentar aí, irmão Zezinho, eu não concordo com o que o irmão tá falando. Tudo bem, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Um abraço, um beijo do seu irmão Zezinho, fique com Deus.